Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar um novo Ford Ka Freestyle 1.0 com transmissão manual de 5 velocidades. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que participem daquela área comunidade no YouTube, que lá nós temos uma interação muito mais integrada, onde nós podemos discutir os vídeos que vão entrar no canal, sobre carros que já passaram aqui no canal, sobre os meus carros e tudo mais que rolar, tá ok? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. Toda semana a gente tenta trazer um novo vídeo falando ao respeito de algum automóvel. Então, vamos ao Ford Ka Freestyle. Bom, o Ford Ka chegou aqui no Brasil em 1997. Para quem não sabe, a primeira geração do Ka, bem como todas as outras subsequentes, são derivadas do Ford Fiesta. Bom, as duas primeiras gerações que nós tivemos é da mesma geração mesma plataforma do Fiesta de 96, e a atual geração deriva da plataforma do Fiesta de 2009. O Ford Ka no início ele sofreu muito para conseguir um lugar no mercado, porque ele era um carro subcompacto para 4 ocupantes, muito pequenininho, e as pessoas até hoje sofrem um pouco em entender a utilidade desses carros. Vídeo que aconteceu com o Volkswagen Up e também acontece com o Fiat Mobi, que são carros principalmente de uso citadino. Com isso, em 2007, a Ford deu uma esticada no Ka. Na mesma plataforma que ele já tinha, eles reintegraram o carro e fizeram o carro ser mais espaçoso. Deu certo. O carro começou a vender um pouco mais, até que em 2013 a Ford parou a produção do Ka, por conta da nova legislação que chegaria em 2014, que exigiria o ABS e o airbag. Agora, o fato curioso é que o Ka de primeira geração aqui no Brasil, ele podia ter o ABS e o airbag. O Ka de segunda geração, não. O mesmo fato que aconteceu com o Gol G4. O Gol G3 e o Gol G2 podiam ter ABS e airbag, e o Gol G4 nunca teve ABS e airbag, teve de sair de linha. Mas enfim. Aí, em 2014, a Ford lançou a atual geração do Ford Ka. Revolucionária em termos de Ford Ka, porque era um carro muito maior do que ele nunca foi, muito mais espaçoso, com uma posição de dirigir muito específica e peculiar dele, e melhorou muito a questão do acabamento quando comparado à geração anterior. E ele era baseado na plataforma do Fiesta de 2009, como eu já havia dito. Poderia vir com motores 1.0 e 1.5, e 1.0 principalmente ele foi um pouco revolucionário no mercado na época. Apesar de na época já estar em voga os novos motores 1.0 de 3 cilindros, o do Ka era simplesmente o mais potente do segmento, com 85 cavalos e 10,7 kgfm. Feito esse que até hoje ele continua sendo o 1.0 mais potente do mercado. Ele só perde em torque para o Fiat Firefly 1.0, que tem quase 11 kg de torque. Parecem números pequenos, mas na hora que você dirige o carro, você sente a diferença disso, né? Porque num carro 1.0, cada quilograma de torque, cada cavalo faz a diferença. Então o Ka ele veio com uma dinâmica muito boa, já que ele derivava do Fiesta. Ele tem uma posição de dirigir um pouco mais elevada, e depois que ele sofreu esse facelift em 2018, ele melhorou muito, principalmente na questão da qualidade de montagem do carro. Todos os Fords nacionais e até mesmo importados sofreram muito entre 2010 a 2017 com a má qualidade na montagem dos carros. Não é muito incomum você ver Ford Fusion com diferenças na montagem da carroceria, principalmente na tampa da mala. EcoSport, então, era absurdo as diferenças que você tinha de um lado para o outro, de folgas na carroceria, de montagem. O Ka também sofria muito, principalmente na hora de você bater a tampa da mala, que o carro não conseguia fechar por conta da má montagem do carro. Então, eles melhoraram muito essa questão. O carro ele realmente evoluiu muito. É perceptível de você ver a olho nu. Você não precisa nem estar muito perto do carro que você já sente uma presença de qualidade superior. O painel evoluiu bastante, principalmente a nova central multimídia, ficou muito bonita, né, integrada no painel, que ela tem aquela tela que fica flutuando, é bastante interessante, e o acabamento em geral evoluiu muito. O Ka Freestyle ele veio para substituir o Ka Trail, que também já era nessa geração, que tinha mais ou menos o mesmo conceito, né, do Ka Freestyle.
E agora, enfim, chegou a versão 1.0 que provavelmente deve alçar mais compradores. Eu só acho absurdo o preço dele, que R$ 56.000 por um carro 1.0, quase 57 mil, é muito pesado. Mas se nós formos considerar que ele está integrando o controle de tração e estabilidade, ele vem com um pacote totalmente completo, com a central multimídia, a gente acha um pouco mais aceitável, né? Em termos de desempenho, ele é um pouco inferior ao K de altura normal. Eu acredito que o 0 a 100 dele deva ser feito em torno dos seus 15 segundos, por conta do aumento no tamanho dos pneus, e ele tem diferenças de suspensão grandes, tá? Quando comparado ao K de altura convencional. Inclusive, até as bítulas dele são mais largas, né? Tanto a traseira quanto a dianteira, e ele ainda tem barras estabilizadoras 30% mais grossas, então isso muda muito nessa questão, né? Porque como ele ficou muito elevado, ele só é 2 centímetros mais baixo do que o Ford, então ele tinha de ter uma dinâmica aprimorada para que ele pudesse fazer curvas como ele fazia na sua altura normal. E ele o faz. Ele inclusive tem controle anti-capotamento por conta do ganho de aumento de altura dele. Uma característica interessante é que o rack que ele tem no teto, ele é totalmente funcional. Ele pode carregar até uma carga de 50 quilos em cima do teto do carro. Isso é muito bem-vindo, né? No carro aventureiro, pelo menos ele está preservando as utilidades dele. Das características interessantes, o carro tem uma direção bastante leve, mas quando você entra em velocidades mais altas, ela ganha o peso certo, ela fica muito gostosa de você conduzir. A 100 km por hora, você está em torno aí dos seus 3.300, 3.400 giros, o que não é ruim para o peso do carro em si, né? Outra característica o câmbio manual dele é muito gostoso, tá? Já era quando era a caixa IB5, que foi utilizada até antes do facelift, e agora ele ganhou uma caixa manual de 5 marchas da Getrag, chamada MX65. Ela é bastante interessante porque ela tem dupla sincronização na primeira, na segunda e na terceira marcha. Ou seja, se você conseguir arranhar a marcha com esse carro, você é muito ruim de roda, porque é praticamente impossível, né? E de engates bastante curtos e precisos. A anterior já era muito boa, a IB5 já era muito parecida com a MQ200 da Volkswagen, que para mim era uma referência em termos de câmbio manual. Então, assim, você dirige o carro com prazer. A grande questão do K 1.0 é que ele é um carro mais nervosinho. Como assim? Geralmente você trabalha ele com um giro um pouco mais alto para ele se manter esperto, né? Esse motor 1.0 Fox, sim, o nome do motor é Fox. Ele gosta de que você trabalhe ele, gire ele gira até 6.800 RPM, então é um motor bem gostoso de girar alto. Então, em baixas rotações ele fica um pouco xoxo, principalmente quando você liga o ar-condicionado. Diga-se de passagem, é muito bom e muito eficiente para o tamanho do carro. Inclusive, ele tem uma tecla chamada Max AC, que aumenta a eficiência do ar-condicionado para que ele gele mais rapidamente a cabine. Então, assim, com esse câmbio e esse motor, ele necessita sempre um girinho um pouco mais alto, mas não é nada que incomode. No ciclo urbano, eu obtive médias de consumo de 11,2 km por litro de álcool e na estrada eu obtive médias de 14,2 km por litro de álcool com ar-condicionado ligado a 110 km por hora, o que eu acho adequado, mas poderia ser melhor, visto que um K de altura natural conseguiria um desempenho nessa questão melhor, tá bom? Mas no restante o acabamento melhorou muito, a montagem, o espaço interno continua excelente, agora o preço é muito alto para um carro 1.0. Havemos de concordar. Eu acredito que pelos 56 mil, quase 57 mil reais que você vai comprar esse carro, você pode comprar um KSE Plus com motor 1.5 e transmissão manual e vai ter um prazer muito maior, porque praticamente tudo que o K Freestyle faz, o SE vai fazer, ou a opção que eu com certeza teria, que é o Ford Ka SE básico com transmissão automática de 6 marchas, que aí eu acho que é uma equação muito boa, tá ok? E eu acredito que valha mais pelo preço que eles estão cobrando, porque é muito dinheiro por um carro 1.0 e você tem concorrentes muito próximos, como o Fiat Argo Tracking, que a gente já testou aqui no canal,
que fica ali na faixa dos seus 57 a 58 mil reais com motor 1.3. Ele só perde a questão dos controles de tração e estabilidade quando comparado ao Ford Ka. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. É isso então, pessoal. Valeu!